Caríssimos, René de Paula Júnior falando. Estou ao volante novamente, vocês me acompanham. Faz algum tempo aqui que eu não gravo mais um episódio típico do Roda e Avisa, né? On the Road, né? O primeiro road, não é nem um road movie, é o primeiro road, sei lá que road, qualquer coisa que é esse. Mas, primeiro, é que de uns tempos pra cá eu acabei achando mais prático andar de táxi, que afinal o melhor negócio de São Paulo é estacionamento, pelo visto. Então às vezes é mais barato ser de táxi do que você ir de carro. E eu adoro táxi, aliás, por uma razão simples. Taxistas, eles têm... Cara, cada taxista é uma caixa de surpresas, assim, sei lá. Porque taxista é uma categoria em que cada um tem uma história absolutamente imprevisível. Eu já conheci taxistas que já foram advogados, já conheci taxistas que foram torneiros mecânicos junto com o Lula, já conheci taxista que foi um pouco de tudo. E dessa última vez, eu peguei um taxista memorável, e acho que foi a primeira vez que eu achei graça num congestionamento pesadíssimo, né? Porque acho que a gente ficou quase 1 hora e tanto para chegar a qualquer lugar. Mas enquanto isso eu fui ouvindo as histórias do cara. E o cara, antes de ser taxista, o cara tinha sido um monte de coisas, mas tinha sido maquinista de trem. Eu falei, hã? Não, a cara conta mais, pelo amor de Deus. Aliás, essa é uma das vantagens de eu simplesmente ignorar a existência de futebol. Porque se eu gostar de futebol, a gente ia ficar falando alguma bobagem de 11 homens suados pra lá e pra cá. E como eu não sei nada disso, então a gente ele acabou compartilhando muito da vida dele. Cara, a história é bárbara, né? Porque o cara pegou trens a diesel, trens elétricos, ele contou N episódios muito legais. E eu fiquei com essas histórias de trem na cabeça e tal. E aí, isso me fez lembrar uma ideia que me persegue há algum tempo, que é assim, na carreira, para quem trabalha com Interactive, né? A carreira da gente, profissional, ela segue uma certa sequência, né? Você normalmente começa mais ou menos assim como um motoboy, né? Um motoboy que você, pega uns jobzinhos aqui e ali, corre pra cá, corre pra lá, vive na correria, vende almoço para pagar o jantar e tal. Aí com o tempo, se você consegue se estabelecer um pouco melhor, você passa a ser basicamente um taxista, né? Aí você já pega corridas um pouco mais legais, né? Você tem um pouco mais a oferecer. Aí de taxista, você passa a ser praticamente, quando vamos supor, já aconteceu comigo, você vira um líder de projetos. Isso é praticamente ser um motorista de ônibus, né? Porque você não para em qualquer lugar, você tem um certo roteiro, você tem paradas, né? Então tem lá um certo ritmo que você não pode quebrar. E eu acho que nas minhas experiências mais recentes, um dia você acaba num porta-aviões, né? Que são essas multinacionais de tecnologia, que sim, elas conseguem se mexer, sim, elas conseguem dar guinadas, etc e tal, mas eles começa muito antes. Olha, nós vamos dar um cavalo de pau, ok, né? 3 meses depois o negócio consegue girar, né? Então, eu não sei em que posição que você se sente mais confortável. Opa, essa frase ficou estranha, mas em que tipo de empresa você fica mais confortável. Eu particularmente gosto de porta-aviões, mas é uma questão pessoal. Mas eu acho que, e agora sim, finalmente, essa história toda talvez faça um pouco mais de sentido. Eu acho que de uns tempos para cá, de alguns anos para cá, com o triunfo aí, ou pelo menos com a dominância, com a hegemonia é uma boa palavra, de algumas plataformas tipo Google, Facebook e tal, o trabalho de um profissional interativo deixou de ser conduzir qualquer coisa. Eu não sei se vocês vão pensar assim, pensa uma locomotiva a vapor, aquelas do Velho Oeste e tal. Vocês devem ter visto já em algum filme um personagem que fica na frente, né, onde tem a caldeira, tem uma fornalha onde você tem que ficar jogando. Aí tem um cara que fica jogando carvão dentro da fornalha o tempo inteiro, jogando carvão, suado, né, todo preto de fuligem, tá lá o cara alimentando aquela porra, porque senão o trem para, né? Se você não ficar jogando carvão, o trem para. Na real, acho que ainda mais com essa história de social media, blá 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 blá, performance, o que está todo mundo fazendo é simplesmente jogar carvão o dia inteiro por uma locomotiva andar, né? E essa locomotiva, curiosamente, é uma locomotiva que você não tem
você não pilota, né? Porque os trilhos estão... Você não colocou os trilhos, né? Você não vai conseguir sair dos trilhos. Quem colocou os trilhos sabe Deus quem foi, né? Mas os trilhos estão lá, né? Não é que nem eu aqui é o volante, que se eu quiser mudar de ideia posso voltar para casa, sei lá, eventualmente perder o emprego. Não, tô brincando. Mas digital, eu até fiz essa brincadeira recentemente com um grupo legal, a beça de desenvolvedores interativos e tal, e mostrei, ó, o que vocês têm para fazer daqui para frente. Era uma foto de um trilho de trem, aqueles a perder de vista no meio do nada. Eu falei, cara, lamento informar, mas é isso. Continua aí, continua jogando carvão, tio. Porque vocês não estão fazendo absolutamente nada a não ser fazer a locomotiva do Mark, né? O Mark Train, soltar vapor por aí, né? Isso é para todo mundo, cada um de nós pensar o que virou o nosso trabalho, né? Até o dia em que de repente vão demitir você porque ninguém precisa mais ali jogar carvão ali dentro, porque fizeram a locomotiva elétrica, solar, neutrino, alguma coisa assim. Então, por enquanto, dê-se por feliz que o seu trabalho é jogar lenha na fogueira, né? Basicamente isso. Você pode usar a história que você quiser, mas espero que essa metáfora, essa parábola, ou seja lá o que for, fique na sua cabecinha e no seu coração. Eu tenho tentado espernear contra isso, eu tenho tentado o tempo todo aqui resgatar, sei lá, de alguma maneira, o papel da criatividade, o papel da invenção, o papel de sei lá do que. A luta meio inglória, né? Porque afinal, enquanto estiver dando dinheiro, vai ter gente colocando lenha na fogueira, mas fica essa história. Mas essa metáfora do trem, para mim, tem outro aspecto curioso, que é o seguinte: pensa num maquinista, o cara está sentado assim, né? Olhando para frente, aí ele só vê assim, aquela coisa perder de vista, né? Ele está desbravando a paisagem, as coisas vêm. Isso me parece quando você ouve ou guru digital, ou esses empreendedores seriais, que são aqueles caras para o futuro, para o alto, para avante. Ele não olha para trás para ver a fumaceira que ele está deixando para trás, ele não sabe como é que estão os passageiros, se ele atropelou alguém, o cara ficou estraçalhado na pista, né? Então, curiosamente, eu acho que essas pessoas que são meio evangelistas do progresso, né, ou que são gurus messiânicos, né, do paraíso tecnológico e tal, é fácil pensar assim se você só olha para frente, né? O que eu tenho tentado fazer, talvez, é, em parte, olhar para os lados, né? Peraí, o que está acontecendo, né? Que impacto que está tendo? E também olhar para trás. Assim, o que estrago que a gente está fazendo, né, quantas baixas a gente está causando, né, quantos desequilíbrios a gente gerou, qual é o impacto dessa história, tal. Então, talvez, quando você for ouvir, né, mais algum desses caras assim para o alto e avante, né, aquelas pessoas que parece que seus átomos são feitos só de próton, né, porque o cara é 100% positivo, né, quando você for ouvir um homem próton, uma mulher próton, pensa bem se não é esse cara que só quer olhar para frente e nunca quer olhar para trás, né? Porque até na vida pessoal tem gente assim, tem gente que está sempre começando histórias novas e abrindo, mas cara, deixando para trás um legado que é Deus nos acuda. Mas é que muitas pessoas, por temperamento, não olham para trás, ou não se incomodam com o legado, ou não se preocupam com o impacto, o cara só olha para frente, né? Quando a gente tem um mundo com, sei lá, 7 bilhões de pessoas e crescendo, eu acho que não dá mais pra gente não olhar para trás, e não dá mais pra gente não olhar para o lado. Ainda mais porque não é um horizonte infinito. A gente já chegou à profunda conclusão que não só o mundo é finito, como o mundo é redondo, né? Então fica nessas metáforas ferroviárias. Eu acho que eu encerro, vou aproveitar que o farol fechou aqui, então agradeço pela companhia, grande abraço, René de Paula Júnior falando, roda e avisa.